Hoje vamos falar sobre o poema Sete Fases de Alguma Poesia de Carlos Drummond de Andrade. Alguma Poesia é o primeiro livro de Carlos Drummond de Andrade, publicado em 1930, e apresenta uma série de poemas que demonstram a profundidade do seu olhar sobre a realidade. Cada poema é um fragmento de vida, uma cena que capta as nuances do cotidiano e o transmuta em poesia. Entre outros poemas mais famosos dessa coletânea estão o poema de Sete Fases e No Meio do Caminho, que exemplificam a capacidade de Drummond de captar a essência de experiência humana em versos repletos de lirismo e profundidade, e é justamente hoje esse que vamos falar. O poema de Sete Fases é uma composição mais popular de Carlos Drummond de Andrade, publicado na obra Poesia, 1930. O poema versa os sentimentos de inadequação e solidão do sujeito, temáticas frequentes na obra de Drummond. Podemos nos questionar por que os motivos do verso de Carlos Drummond de Andrade continuam sendo amados pelo público e se mantêm atuais com o passar das décadas. A resposta talvez esteja no tom sensível e intimista da sua poesia, capaz de explorar emoções e dores intemporais. Mas para entendermos um pouco mais sobre Drummond, precisamos ler o poema As Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: Vai, Carlos, segal-te na vida. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas e amarelas. Para que tantas pernas? Meu Deus, pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem está atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é meu coração. Não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Na primeira estrofe, o sujeito começa a contar a sua história. Já ao princípio, existe a ideia de que está predestinado do que o seu destino foi marcado por um anjo torto, assim que nasceu. Deste modo, se assume como alguém que sempre vai ser gaúcho na vida. A palavra gaúcho vem da língua francesa e significa esquerdo. A expressão parece ser uma metáfora para quem é estranho e diferente, anda ao contrário da maioria. Nessa primeira instantânea, o sujeito também faz uma revelação muito importante. Seu nome é Carlos, como Drummond. Este fator permite uma identificação entre o autor e o lírico, conferindo um cunho autobiográfico ao poema. Começa com uma personificação. As casas, como se fossem pessoas, observam os movimentos da rua. Como se estivesse distanciado, apenas numa posição de observador, o sujeito descreve aquilo que está vendo, referindo que os homens correm atrás de mulheres. Parece exemplificar a procura desesperada do amor à solidão e também o desejo que muda até a cor do céu. Precisa lembrar que o próprio olhar do sujeito influencia aquilo que ele enxerga. Há a possibilidade de estar projetando seus sentimentos paisagem urbana. Ainda numa posição de observador, como se estivesse sempre do lado de fora da ação, nessa estrofe, a impressão de isolamento do sujeito aumenta. No bonde, quando fala que vê um monte de pernas, o lírico está usando metonina, que é um recurso expressivo que toma parte pelo todo. Aquilo que está sendo sublinhado é a ideia de que existem muitas pessoas na rua, uma multidão à sua volta. A existência de tanta gente ao seu redor, tanta gente no mundo, parece causar um sentimento de aflição no sujeito, que pergunta a Deus para quê. Já na estrofe 4, o olhar do sujeito se volta para si mesmo, se descrevendo como sério, simples e forte. Parece corresponder à imagem de resiliência que é esperada de um homem adulto. Contudo, versos seguintes, o sujeito mostra que existe além dessa imagem exterior. É um indivíduo fechado, incomum e bastante solitário. No meio de tanta gente, naquela que parece ser uma cidade grande, esmagadora, a sensação de abandono que vai, gradualmente tomando conta do eu lírico. Crescendo de tristeza, solidão e desespero do sujeito, atinge seu pico na terceira estrofe do poema. Temos uma espécie de grito, socorro e de súplica a Deus. Trata-se de uma referência bíblica, parafrasia, a palavra de Jesus Cristo quando está sendo crucificado. É evidente o seu sofrimento e também a sensação de desamparo oferdante. Sem direção, sem apoio na terra nem no céu, esse sujeito está sozinho no mundo.
A passagem reforça a ideia de humanidade do Eurídico. Não é Deus, é apenas o homem. Por isso ele é fraco, vulnerável e falível. Refletindo sobre a imensidão do mundo, é tenório que o sujeito se sente pequeno, insignificante perante ao resto. Nessa estrofe, podemos encontrar uma reflexão sobre o próprio fazer poético. Ao afirmar que seria uma rima, não seria uma solução, podemos aprender que o sujeito está declarando que escrever poesia não resolve seus problemas com a vida. Mesmo assim, pode ser uma forma de acessar o seu mais profundo. Nos últimos versos dessa passagem, ele afirma que seu coração é ainda mais vasto, talvez porque se sente demais ou guarda emoções, dores não exteriorizadas. Existe também a sugestão de que, além do problema, o planeta pode ser enorme e cheio de gente. Em cada pessoa, um mundo interior, talvez infinito e desconhecido para os outros. Nos últimos versos, chegam com uma confissão final do eu lírico. Aqui ele fala da noite como tempo de reflexão, vigia e sensibilidade. A lua, o álcool e a própria poesia permitem que o sujeito normalmente retraído esteja em contato com as suas emoções. Tudo isso o comove e o leva a exprimir aquilo que realmente sente através deste poema. O significado desse poema é tão emocionante e complexo, o poema assume o tom confessível que é ampliado pela possível identificação do eu lírico com Drummond. A temática de eu versus o mundo, que atravessa sua obra, está presente desde o primeiro verso da composição. Se declarando como alguém que nasceu para ser gaúcho na vida, o sujeito se sente desenquadrado e procura um lugar no mundo. Assim, em várias instantâneas, se comporta como um mero observador da realidade, como se não viesse pela parte, estivesse do lado de fora. Composto por 7 estrofes, o poema apresenta 7 fases do eu lírico. Cada estrofe exprime uma faceta do sujeito, ilustrando o que ele está sentindo naquele momento. Assim, o poema surge como um desabafo, que demonstra a multiplicidade e até contradições das suas emoções e estados de espírito. A característica de Drummond é como ela se manifesta em 7 fases. Ironia e humor. Drummond frequentemente usa ironia e humor para abordar temas sérios e reflexivos. Em Poema de 7 Fases, isso é evidentemente na forma como ele trata suas próprias inquietações e condição humana. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. A brincadeira com a rima e a falta de solução reflete sua abordagem irônica. Contendo a linguagem colonial, Drummond é conhecido por sua linguagem simples e direta, aproximando-se do colonialismo. No poema, ele utiliza a linguagem acessível que reflete a fala cotidiana. Quando nasci, um anjo torto desse, que vive na sombra disse, vai Carlos, ser gaúcho na vida. A temática cotidiana, Drummond aborda temas de cotidiano e da vida comum, tornando sua poesia mais próxima da experiência do leitor. Em Poema de 7 Fases, ele fala sobre a própria existência e pequenas inquietações diárias. O homem está atrás do bigode é sério, simples e forte. Característica do modernismo brasileiro. O movimento modernista brasileiro, especialmente durante a Semana da Arte de 1922, trouxe uma série de características e inovações que buscam romper com o passado e criar uma nova identidade cultural e literária para o Brasil. Em Poema de 7 Fases, de Carlos Drummond de Andrade, várias dessas características estão presentes, como, por exemplo, ruptura com a tradição. Drummond, assim como outros modernistas, rompe com a poesia parnasiana e simbolista que predominava antes do modernismo. Ele adota uma linguagem mais coloquial e acessível, rejeitando as normas rígidas da poesia anterior. O verso livre é uma marca registrada do modernismo, que abandona as formas fixas e métricas tradicionais para permitir maior liberdade de expressão. Ironia e humor, que é utilizado em ferramentas para criticar e refletir sobre as contradições humanas e a sociedade. Tom leve e irônico está presente em várias passagens do poema, como mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. A características da vanguarda europeia. No poema de 7 Fases de Carlos Drummond de Andrade, a vanguarda europeia que se destaca mais é o surrealismo. Essa predominância se evidencia através de alguns elementos presentes no poema, como imagens oníricas e surreais. O surrealismo é caracterizado por explorar o subconsciente e criar imagens que desafiam a lógica e a realidade cotidiana. Em Poema 7 Fases, Drummond utiliza imagens inesperadas e oníricas como na abertura do poema. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse, vai Carlos, sem gaúcho na vida. A figura do anjo torto é uma imagem surreal,
que não se encaixa na lógica convencional e sugere uma realidade alterada ou simbólica. Já a ambiguidade e estranheza, o surrealismo frequentemente joga com a ambiguidade e a sensação de estranheza. A visão de Drummond sobre o mundo e sua própria existência é apresentada de forma ambígua e levemente desconcertante, capturando a essência surrealista de desafiar a percepção convencional. Em vão, no entanto, explicar, os muros são surdos. Essa frase evoca uma sensação de isolamento e incomunicabilidade, que é ao mesmo tempo clara e enigmática, típica do surrealismo. A crítica à racionalidade e à norma. O surrealismo rejeita a racionalidade estrita e a conformidade às normas sociais, algo que Drummond também faz em seu poema. Ao questionar as expectativas da sociedade e a própria noção de identidade e pertencimento. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Aqui ele brinca com a lógica e a linguagem, criando um efeito que questiona a própria busca por respostas e soluções possíveis, em sintonia com a crítica surrealista à racionalidade. E como é considerado o maior poeta nacional do século XX, o seu nome está, sem dúvida, entre os mais marcantes e influentes do seu tempo da literatura brasileira em geral. Fazendo parte da segunda fase do modernismo brasileiro, a sua obra assumiu traços característicos da época como o uso da linguagem corrente, a valorização do cotidiano e as temáticas sociopolíticas. Refletindo sobre questões intemporais como a solidão, a memória, a vida, a insensualidade e as relações humanas. Seus versos superaram a passagem do tempo e continuam arrebentando leitores de todas as gerações. Pessoal, foi esse nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado.